Se você não faltou às suas aulas de história na escola, você com certeza deve se lembrar quem foi Thomas Edison, basicamente uma das pessoas mais importantes da história. Afinal, ele foi um dos mais importantes inventores, cientista e empresário que já viveu. Mas sabe o que você não aprendeu na escola? A importância que ele teve também no mundo do cinema. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o João Flávio, você tá no Nerds em Ação, o canal onde a gente fala tudo sobre cinema e um pouco mais. E hoje é sem frescura, sem mendigagem, clica no like, se inscreve no canal, faz tudo que tem pra fazer aí e bora pro vídeo. Como eu já comentei nesse outro vídeo sobre stop motion, o cinema foi criado por volta dos anos 1886. Mas só teve sua primeira exibição pública e paga no dia 28 de dezembro de 1895, no qual foi exibido a saída dos operários da fábrica Lumière e a chegada do trem à estação. E esses foram os primeiros filmes a serem exibidos na história e foram imediatamente aclamados pelo público, deixando assim eternizada a imagem dos irmãos Auguste e Louis Lumière como os inventores do cinema. E uma curiosidade é que o Georges Méliès, o criador do stop motion, dos efeitos especiais e da ficção científica, estava nessa mesma exibição dos irmãos Lumière, sem saber que dali pra frente a sua vida iria mudar por completo. Mas esse não é o foco. Os irmãos Lumière conseguiram tanto sucesso com essa invenção porque eles tinham comprado a patente de um aparelho e aperfeiçoado esse aparelho, que daí eles começaram a chamar de cinematógrafo, que basicamente era uma câmera de filmagem que tinha também a capacidade de projetar suas imagens em forma de vídeo, do jeitinho que a gente conhece hoje. Porém, o cinematógrafo deles tinha a capacidade de exibir de apenas de 1 minuto a 1 minuto e meio de filmagem. E aos olhos dos irmãos Lumière, essa coisa de filmagem, de cinema, era apenas um interesse passageiro do público, que logo iria passar. Tanto que eles nem se preocuparam em comercializar o cinematógrafo. E esse equipamento ficou apenas para eles, só para eles continuarem a criar esses filminhos bem curtinhos e colocarem para exibição para o público pagante. E é óbvio que todos os inventores daquela época, vendo o sucesso que estava dando para os irmãos Lumière, começaram a desenvolver seus próprios equipamentos baseados nos mesmos princípios que a máquina dele, para competir diretamente com o cinematógrafo. E você acha que o Thomas Edison ia ficar de fora dessa? É lógico que não. O Thomas Edison, que era um cara muito espertinho, ele acordou para a vida e foi direto comprar uma patente de um aparelho de projeção, chamado de fantoscope, que foi originalmente criado por Francis Jenkins e Thomas Armat. Mas depois da apropriação do produto, o Thomas Edison começou a chamá-lo de vitascópio. E a primeira exibição que o Thomas Edison teve com o vitascópio foi no dia 23 de abril de 1896. E não demorou muito para gerar muito sucesso para o Thomas Edison, assim como ele esperava. E então ele decidiu melhorar o seu projetor e naquele mesmo ano ele decidiu lançar um outro produto chamado projetoscope. E a partir dali ele deixa de fabricar o vitascope. E aí você deve estar pensando, ah, da hora, a essa altura o Thomas Edison já deve estar tranquilão, inventou uma pá de bagulho e já está ainda trampando no cinema agora. Errado! No ano de 1902 foi lançado um dos filmes mais importantes da história, e na minha opinião é o mais importante. O nome desse filme é Viagem à Lua, do Georges Méliès. Também comentei naquele outro vídeo sobre stop motion. Lembra dele? Esse é o cara que inventou os efeitos especiais, inventou a ficção científica e era o cara que conseguia fazer até 14 minutos de filmagem. Que naquela época era uma coisa praticamente impossível você pensar num filme que durasse tanto tempo desse jeito. 14 minutos, tá maluco? E não era só isso. Ele também fazia todos os filmes deles baseado em roteiros, histórias pra contar, fazia sentido tudo que ele tava passando no filme. Mano, Georges Méliès era um cara foda. Essa que é a verdade. Enfim, e desde aquela época, Uma Viagem à Lua já era reconhecida como uma das coisas mais importantes que já tinha acontecido no cinema. E deu muito sucesso para ele, muito reconhecimento. E você sabe o que um ser humano faz quando vê alguém tendo tanto sucesso assim? Vai lá e copia. E então, depois desse filme, muitos cineastas começaram a fazer as suas próprias imitações desse filme, mudando apenas algumas coisinhas. Lançavam cópias ou filmes com a mesma base e tal. Um exemplo foi A Trip to Mars, que é a viagem a Marte. Ó, diferença, né? Que foi lançado no ano de 1910 e tinha 5 minutos de duração esse filme.
E eu não preciso nem falar que esse filme tinha quase a mesma história do filme do George Méliès. E sabe quem criou esse filme, A Viagem a Marte? Foi o Thomas Edison, mas criar uma cópia do A Viagem à Lua, do George Méliès, não foi o suficiente para o Thomas Edison. Além de ele criar essa cópia chamada A Viagem a Marte, ele também de alguma forma conseguiu os direitos autorais e as filmagens desse filme do George Méliès e começou a exibir ele lá nos Estados Unidos, como se as imagens fossem originalmente dele, do Thomas Edison. É óbvio que o George Méliès lutou para ter os direitos autorais do filme dele, afinal ele que fez, né? Mas infelizmente ele só era apenas conhecido mais na região da França. E o Thomas Edison tinha uma influência que era mundial, né? Ele tinha uma influência muito maior do que o George Méliès. E em 1914, o George Méliès acabou perdendo todos os ganhos internacionais desse filme, né? Ele só ficou com os ganhos da França e todo o resto do planeta que assistiu esse filme, Uma Viagem à Lua, foi direto para o Thomas Edison. Depois disso, infelizmente, o George Méliès não conseguiu recuperar todo o público que ele ganhou e o dinheiro também que ele poderia ter ganhado com a exibição fora da França. E agora, mesmo que o George Méliès tenha criado originalmente as filmagens desses filmes, tudo já pertence ao Thomas Edison. George Méliès já não estava ganhando mais nada por esses filmes que ele fazia. E quando chegou a Primeira Guerra Mundial, o exército francês destruiu muitos rolos de filmagem, né, para colher toda a prata que tinha e usar durante a guerra. E infelizmente isso foi mais uma coisa que atrapalhou muito a vida do George Méliès e via agora seu sucesso cada vez mais longe. Mas ele ainda não desistiu. Estava difícil para ele, mas ele conseguiu transformar o seu estúdio de filmagem em um teatro, que agora era a sua única fonte de renda, o único meio que ele tinha para ganhar dinheiro. Mas infelizmente, o empreendimento dele também não deu certo e falhou em 1923. E infelizmente ele passou o resto da vida dele com a sua esposa vendendo bugigangas em uma pequena loja perto de uma estação de trem em Paris. Naquela época, o cinema já estava bastante em alta e tinha uma nova geração de cineastas que, muito amor no coração, presentearam o George Méliès com uma casa. O George Méliès faleceu em 1938, de certa forma ainda com reconhecimento pelos cineastas. Infelizmente foi um final muito triste para o George Méliès, mas como a gente falou, ele ainda tem reconhecimento pela área de cinema. E por falar em finais tristes, eu já vou ficando por aqui também. Obrigado por terem assistido até aqui. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que deu muito trabalho pra gente poder fazer. Então deixa um like pra poder ajudar a gente. Se inscreva no canal, que isso é a coisa mais importante pra gente. E até o próximo vídeo. É nóis!